Estou finalizando quase um mês viajando por Israel e Palestina e agora a gente vai cruzar para Jordânia. Eu tinha ficado um pouco preocupada no início porque eu cruzei também a pé a fronteira, né, de Egito para Israel. Tem vídeo aqui no canal para quem quiser assistir, porque é uma fronteirinha um pouquinho complicada. Só que depois que eu entrei no país, eu soube que a fronteira para sair é mais complicada ainda. Então eu vou gravar para vocês aqui agora nesse vídeo a minha experiência cruzando por terra a fronteira de Israel para a Jordânia. A última cidade que eu estive aqui foi Belém, na Palestina, do ladinho de Jerusalém. Então a minha ideia inicial era cruzar para a Jordânia na fronteira que tem ali pertinho. Existem 3 fronteiras terrestres, tá? Para quem quer cruzar de Israel para a Jordânia. Uma é a fronteira que fica mais no norte, na Galileia. A outra, a segunda fronteira, é a fronteira Allenby King Hussein, que é a mais próxima de Jerusalém e ela é muito utilizada. Mas dizem também que às vezes tem filas de 4, 5 horas, porque muita gente usa essa fronteira, então eles fazem revistas grandes em todo mundo que está passando por ali. E a terceira fronteira é no extremo sul, que conecta Eilat a Aqaba. Essa fronteira dizem que ela é um pouco mais simples, porque muita gente faz ali, bate e volta para ir para Petra, na Jordânia, então dizem que não é uma fronteira tão demorada. A princípio, a nossa ideia era cruzar, né, na fronteira que tem ali pertinho de Jerusalém, porque a gente estava ali, mesmo que fosse uma fronteira que levasse mais tempo. Dizem que é uma conexão fácil para você chegar a Amman, que é a capital da Jordânia, mas eu comecei a perceber que o site de turismo da Jordânia, o site oficial, ele é um pouquinho... As informações ali não são um pouco difíceis de entender. Vamos lá que eu vou tentar explicar um pouco para vocês. A primeira coisa que eu acho importante de entender é que eles classificam os países entre com restrição ou sem restrição. Países com restrição precisam solicitar o visto com antecedência. Países sem restrição podem pedir o visto assim que chegam no país. Da América Latina, os únicos países que têm restrição são Belize e Cuba, o que significa que o Brasil não tem restrição, então a gente poderia pedir o Visa on Arrival, né, que é o visto assim que você chega no país. Então até aí tudo bem, a gente conseguiria tirar o visto lá chegando na fronteira. Aí entra a segunda parte, que aí foi um pouquinho mais complicada de entender. A primeira informação que o site oficial de turismo da Jordânia dá é que em qualquer fronteira você consegue tirar o Visa on Arrival, o visto assim na chegada. Quando eu li isso, eu falei, maravilha, a gente consegue cruzar por essa fronteira aqui, né? Não vamos ter problema nenhum. Só que quando eu continuei lendo, eu vi que na verdade não é bem assim. Das 3 fronteiras terrestres que existem, essa não aceita Visa on Arrival, pelo menos é o que está escrito lá. E aí já começou a bater aquela dúvida, será que a gente arrisca? Porque aí seria um gasto de tempo e de dinheiro para a gente ir até essa fronteira, ficar de repente lá horas, né? Que é o que dizem que demora para conseguir cruzar, e de repente na hora de chegar do lado da Jordânia não conseguir entrar porque eles não estariam dando o visto na chegada. Aí a gente refez todo o nosso plano. A gente decidiu então descer. Ir de Belém para Jerusalém. De Jerusalém a gente pegou um ônibus até Eilat, onde chegamos agora, que é no extremo sul de Israel. Foram 4 horas e meia, 5 horas de viagem mais ou menos para chegar até aqui. E agora a gente está indo para a fronteira que tem aqui para poder atravessar. A minha expectativa é de que vai ser uma fronteira fácil de fazer. Pelo que eu li, é uma fronteira rápida, sem problema nenhum. É pertinho daqui, a gente está agora a 3 quilômetros da fronteira, tem vários ônibus saindo. Mas de qualquer maneira, assim como eu fiz no outro vídeo para entrar por terra aqui em Israel, agora eu vou também anotar tudo direitinho para vocês de como está sendo essa experiência, para poder compartilhar e facilitar também para quem quer fazer essa mesma travessia que nós estamos fazendo agora. Vem que eu vou mostrar para vocês. 10 minutinhos. Show. Show de bola. Ai, gente, é sempre uma confusão, né? A gente ficou aqui agora esperando porque disseram pra gente pegar o ônibus número 15 para ir pra fronteira.
Mas aí o motorista disse que ele até vai, só que ele dá volta, ele passa dentro de um monte de hotel. Então fica a dica, ele disse pra gente pegar o de número 30, que não sai daqui da rodoviária, sai lá da rua. A gente vai pra lá agora pra poder pegar esse que vai direto e chega rapidinho. A gente tá só a 3 quilômetros da fronteira, é muito perto. A gente cogitou ir andando, mas a gente ainda tem crédito no nosso Rav-Kav, que é o cartãozinho de transporte público daqui de Israel. Então vamos usar, né? Vamos andar com mochilão pra quê? Não, eu vou ter que compartilhar com vocês. Até viajante experiente erra, gente. A gente pegou o ônibus para ir para a mesma fronteira que a gente chegou, que é pelo Egito. A gente pegou o ônibus para a fronteira errada. Que rolê! Era para outra fronteira. Ainda bem que é tudo perto. Vamos descer aqui então? Não, a gente pega o mesmo ônibus Pra e voltar. volta com ele. É rápido, É rápido, né? Caraca. Estamos indo pra fronteira errada, basicamente. E agora a gente vai ter que pegar outro ônibus. Meu Deus. Gente. É o ônibus 30 mesmo, viu? Mas é no sentido certo. A gente acabou dando maior rolê aqui de ônibus. Fomos até a fronteira com o Egito. Voltamos, fizemos o trajeto inteiro do ônibus número 30. Então, pode pegar o 30, tá? Mas pega no sentido certo. E agora passando a informação para vocês, eles disseram pra gente que basicamente qualquer ônibus que vai no sentido de Tel Aviv vai passar aqui onde a gente desceu, que é uma... como é que fala? Uma rotatória que tem, que ou segue para Tel Aviv ou vira para ir para a fronteira com a Jordânia. E aí dessa fronteira agora, pelo que eu vi aqui no mapa, dá um pouquinho mais de 1 quilômetro, a gente vai andar até lá. E aí vamos chegar nessa fronteira, que pelo que eu vi no site oficial, fecha às 8... Nossa Senhora! Pelo que eu vi no site oficial, fecha às 8 da noite, então estamos com tempo ainda. Eu vou ali no banheiro rapidão. De buenas. Gente, chocada de como foi fácil essa fronteira. Valeu muito a pena pegar esse busão até aqui. Só para vocês saberem, a gente já pagou ali a taxa de saída, que para mim e pro Guto juntos deu 224 shekels, então foi 112 por pessoa o valor cobrado. E aí a gente passou o passaporte biométrico, nem passou por uma pessoa, foi na maquininha, já liberou, entregaram pra gente um papelzinho de saída de Israel e pronto. A única coisa que ela perguntou pra gente ali agora na saída foi se a gente voltaria pra Israel. Eu falei que não, que da Jordânia a gente vai viajar de volta pra casa. E é isso. Saímos de Israel, estamos agora indo pra Jordânia. Vamos ver como é que vai ser lá. Bom, gente, agora eu já estou aqui do lado da Jordânia. Deu tudo certo pra gente entrar aqui também. Olha, esse processo todo foi muito simples. Eu acho que a nossa fronteira foi bem rápida, talvez pelo horário que a gente chegou lá. Não saberia informar. Foi muito bom nesse sentido, mas chegar à noite do lado da Jordânia não foi tão bom assim. Eu vou já explicar para vocês por quê. Voltando aqui, assim que a gente chegou do lado da Jordânia, primeiro a gente passou por um raio-x, não tinha nem funcionário no raio-x para receber a gente que foi lá, chamou alguém, a pessoa veio, passou nossa mochila e liberou. E na sequência a gente foi recebido por um oficial de imigração. E aí ele perguntou se a gente tinha o Jordan Pass. E essa parte aqui é importante, eu vou explicar para vocês muito rapidamente. O visto para a Jordânia de turismo para um mês no país custa 40 Jordans, que custa mais ou menos 51 euros. É um visto caro. Porém, quem compra o Jordan Pass, que é um visto de turismo que eles têm, não visto não, que é um ingresso de turismo que dá direito a entrar em praticamente todas as atrações turísticas aqui do país, quem compra o Jordan Pass não precisa pagar o visto de turismo. E o Jordan Pass custa entre 70 e 80 Jordans,
O preço só muda, a única diferença de um preço para o outro é que o mais barato de 70 Jordans dá direito a você entrar em Petra uma vez só. O de 75 te dá direito a entrar 2 vezes e o de 80 te dá direito a entrar 3 vezes em Petra. A gente comprou o que dá direito a entrar 2 vezes porque eu soube que vale a pena porque é muito grande, então assim a gente consegue andar por lá, passear e tudo mais. E esse visto de 75 Jordans, que sai mais ou menos a 96 euros, dá direito a entrar sem pagar o visto de 40 Jordans, que daria mais ou menos 51 euros. Contextualizando um pouquinho mais para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia, o visto de turista, né, que custa 40 Jordans, mais a entrada de 2 dias em Petra custa 55 Jordans, a soma dos dois só aí daria 95 Jordans. Já sai mais caro do que apenas o Jordan Pass. Só que o Jordan Pass dá direito a entrar em muitos atrativos turísticos aqui na Jordânia. Então, apesar de muito caro, acaba valendo a pena. Então, a gente chegou nessa imigração, mostrou o nosso Jordan Pass, ele liberou a gente sem fazer nenhuma pergunta, colocou um adesivo no nosso passaporte e, na sequência, mandou a gente para outro oficial de imigração, que simplesmente estampou nosso passaporte e a gente entrou. Muito rápido. Dali a gente foi andando, né, para sair, passamos por um free shop, que não vendia quase nada, e fomos sair. Quando a gente saiu, a gente já foi abordado por um taxista, dizendo que o transporte público que existe ali é só para funcionários. A gente ainda andou até o ônibus que tinha para conversar, para entender. Houve muito assédio, assim, de querer vender táxi, de pessoas, né, perguntando quer ajuda, quer ajuda. Esse ônibus realmente era só para funcionários. Eu não sei se durante o dia poderia pegar, mas à noite não podia. Então a gente teve que pegar um táxi. E foi bem desconfortável essa situação de estar ali à noite, com pessoas em volta de você dizendo que ajuda, né? Aquele assédio que rola, assim, de taxistas de fronteira que é bem ruim. Que bom que nesse momento eu estava acompanhada do Guto, porque eu ficaria bastante incomodada. A gente acabou pegando um táxi até a cidade de Aqaba, que é a cidade mais próxima que tem ali da fronteira. Ele cobrou da gente 12 Jordans para ir até a porta do nosso hotel. Começou cobrando 15 e terminou cobrando 12. E assim foi a nossa entrada aqui. Tentei contar para vocês de maneira bem resumida, para vocês se prepararem para como vai ser a entrada de vocês, a saída de Israel e a entrada na Jordânia. E agora, bom, estou falando com vocês aqui diretamente de Wadi Rum, que está sendo o nosso primeiro destino aqui na Jordânia, lugar incrível, mas isso vocês vão ver no próximo vídeo.